Olá, meu nome é Samia Lago e o tema da nossa palestra é o problema do destino, tema baseado na literatura de Leon Denis, que aborda temas importantes para a construção da nossa crença. Roguemos ao Mestre Jesus nos abençoe nesse instante e oremos a fim de que o nosso pensamento se encontre com o desejo do Cristo e possa refletir em cada palavra o melhor que pudermos e que replique o desejo do Cristo para a humanidade. Senhor e Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome. Sabemos que podemos Te servir de qualquer lugar onde nos encontremos sobre a terra. O nosso pensamento se une ao desejo de todos os outros que querem o bem da humanidade, a fim de que podemos também ser instrumentos de paz, de amor, de concórdia, que possamos, acima de tudo, refletir em nossos passos cotidianos o bem que o Senhor veio nos ensinar, que sejamos também instrumentos do amor, enxergando em nosso próximo direito, que nós outros desejamos a nós mesmos, de sermos felizes. Abençoa-nos, Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja. O Espiritismo, ele não inaugura o conceito magnânimo da reencarnação. Entretanto, a reencarnação é conceito basilar da doutrina espírita, uma vez que só conseguimos compreender a justiça divina através desse instrumento. O problema do destino nos inquieta desde muito tempo. A humanidade passou a partir de algum ponto da sua caminhada se questionar de onde veio, onde está e para onde irá. Portanto, a inquietação é sempre pelo que nos aguarda. Nós nos questionamos para onde iremos. Algumas crenças religiosas dizem que o nosso destino, depois da morte, é o sono eterno. Outras dizem que nós mereceremos a glória eterna, o paraíso. Estaremos destinados, após o fenômeno da morte do corpo físico, à reestruturação de um corpo glorificado, de maneira que vivamos entre os eleitos nos páramos celestiais. Outras crenças dizem que depois da morte tudo se acaba, que o túmulo é a nossa última morada, de maneira que vivemos a vida inteira representando uma personalidade e ao morrermos tudo se dissolve como os átomos se espalham depois da decomposição do corpo de carne sob a terra. Entretanto, nós espíritas acreditamos que a reencarnação vem reestruturar toda a crença na justiça que abriga os nossos destinos. Tudo o que fizermos, tudo o que plantamos, tudo o que sonhamos, tudo aquilo que amamos, não morre com a morte do corpo físico. Somos sempre herdeiros de nós mesmos. De maneira que
encontramos fatalmente, após a morte, as consequências da vida que levamos enquanto encarnados. Então, nosso destino não está selado por uma única existência. Crer na reencarnação, na existência das sucessivas vidas, nos traz o refrigério, a alma, de que podemos, numa outra existência próxima, recomeçarmos uma planificação que muitas vezes, é verdade, não conseguimos executar em toda a sua inteireza numa encarnação anterior. Isso não nos serve, obviamente, de desculpa para protelarmos para mais adiante a melhora de empreendermos esforços a favor de nós mesmos. O espírita não é aquele que posterga de maneira infinita, de maneira incontável, a melhora, mas busca, através da ampliação da autoconsciência, aproveitar todos os instrumentos possíveis e disponíveis para reverter passos equivocados, para aprimorar talentos, para equilibrar-se com a lei. Portanto, é importantíssimo que a nossa crença na reencarnação ela não seja simplesmente o fato de acreditarmos que outra vida virá. A nossa crença na reencarnação ela deve refletir a nossa responsabilidade sobre os passos que damos. Ela deve refletir a maneira como nós encaramos a convivência na sociedade. Deve refletir também como nós enxergamos o nosso próximo. Somos chamados, existência após existência, através da renovação de um corpo de carne, no sentido de recebemos sempre novas vestes. Somos convidados ao festim que o Senhor nos permite adentrar, por misericórdia, a fim de que aprimoremos o espírito imortal que anima cada corpo. Sem o contributo da reencarnação, aos espíritas se torna impossível acreditar na justiça divina. Porque é também através desse instrumento que nós temos a oportunidade do recomeço. De uma existência a outra, nós deixamos para trás muitas lembranças, muitos papéis desempenhados. Deixamos em outras existências laços que foram estabelecidos sob a ótica da sociedade, de maneira que, numa tal existência, somos mãe, filha, esposa, e numa próxima, sem tanta dificuldade, podemos desempenhar o papel de filho, de marido, de companheiro. Podemos alternar o gênero que nos apresentamos sobre a terra. Porque todas as coisas que nos são dadas, nos são ofertadas como instrumento de melhora íntima. Nós não nos identificamos perante a economia do universo com o nome que recebemos em qualquer uma das encarnações. Nos identificamos como
seres criados para a felicidade. Como espíritos imortais, que através de experiências sucessivas na carne, conseguem se libertar para viver experiências indescritíveis em espírito. Em Coríntios 15, versículo 26, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Pode ser que ele estivesse se referindo à morte do corpo físico, de uma única existência. Pode ser que ele estivesse se referindo ao fim da existência presente e o reencontro com Cristo na glória. Não fica claro nos escritos de Paulo a referência à reencarnação. E sim, o encontro inevitável com a própria consciência, de maneira que ele, de modo muito firme, nos diz para perseverarmos, para não recalcitrarmos diante dos aguilhões, para sermos representantes do Cristo na terra, quando afirma: não mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porém, podemos interpretar essa afirmação de Paulo de Tarso como o desvencilhamento da necessidade de reencarnar-se em corpos tão materializados como o que nos abriga na atual existência. Fazendo referência à morte, ele faz uma ode à vida eterna. Sendo a morte o último inimigo, significa dizer um marco da plenitude do espírito, quando ele se liberta da última necessidade reencarnatória. Aponta-nos também para a inequívoca existência da evolução. Se o último inimigo é a morte, significa dizer que ela cumpre uma função. Então, para que compreendamos o nosso destino, é necessário que olhemos para a nossa trajetória. O Espiritismo afirma que nós fomos criados simples e ignorantes. Essa simplicidade, essa ignorância, iniciou o seu estágio na condição da humanidade, do ser humano. Espécie que foi escolhida por Deus para que o espírito se tornasse consciente. Mas antes disso, viemos de estruturas muito mais simples, atravessando todos os reinos. O princípio inteligente, tal qual um diamante, dormitou por muito tempo nas celas escuras da matéria, desenvolvendo-se, adquirindo conhecimento no sentido de agregando experiências necessárias à evolução. E através dos seus estágios incontáveis, nas vivências que antecedem o despertar do espírito da autoconsciência, o princípio inteligente desenvolveu diversas características importantes na sua caminhada espiritual. Nenhuma experiência se perde, nenhum conhecimento se perde. Diante de todo o universo. E ao admitirmos a nossa caminhada evolutiva,
se agiganta diante de nós a grandeza da inteligência suprema que nos criou. Ao pararmos para analisar a nossa própria trajetória, somos tomados por um sentimento de amor, de gratidão, pela vida que nos anima. Porque foi necessário muito tempo para que chegarmos onde nos encontramos hoje. Foram necessárias sucessivas experiências para que nos transformássemos no que hoje somos, não somente de maneira coletiva, mas individualmente também. A mais simples, a mais inexpressiva criatura, segundo obviamente aos olhos da sociedade, é uma centelha divina. É a prova da existência de um Deus maior. Por mais abjeto seja ou esteja o ser humano, ele continua sendo um representante da bondade e do amor divinos. Porque foi fruto, certamente, de diversos atos de coragem. Porque é necessário coragem para estarmos aqui. Não é só necessário a necessidade. Não é só impossível o adiamento de estarmos aqui, mas também é necessária a coragem de buscarmos cada vez mais, apostarmos cada vez mais em nós mesmos. Ao analisarmos a nossa trajetória, percebemos que o nosso destino é a perfectibilidade. E o sentimento de gratidão e de amor ao divino aumenta porque percebemos que essa inteligência que nos criou, ela é perfeita. Ao ter determinado leis imateriais, imutáveis, inquebrantáveis, que nos sustêm. E através do entendimento cada vez maior de cada uma dessas leis, nós ampliamos também a nossa percepção para compreendermos que através da reencarnação somos nós, os construtores inequívocos do nosso destino. Assim também, conseguimos responder à existência do mal. Encontramos as respostas que necessitamos para entender a existência de um fenômeno que foi criado por nós mesmos. Porque uma vez que admitimos ser perfeita a inteligência que nos criou, ser eterna, infinitamente boa, misericordiosa, o mal nos aparece como incógnita, mas logo é solucionado pela consciência que volta a si mesmo e percebe que através do livre-arbítrio construiu para si o destino que hoje e amanhã experimentará. Nós não somos herdeiros de um plano celestial que não construímos. Nós não encontraremos depois da morte nada mais novo do que já inauguramos até então. Somos herdeiros de nós mesmos. Se nós experimentamos hoje as consequências dos atos que praticamos ontem, é necessário também dizermos
que podemos construir desde já algo que desejamos para o nosso futuro. O nosso destino, embora não o tenhamos vivido, sabemos que é o encontro na eternidade com Deus de amor, que agora ainda não compreendemos em sua inteireza, mas já conseguimos sentir alguns dos seus traços, de maneira que o efeito ele é similar à causa. E temos que admitir, somos cercados de cuidados a todos os instantes, de maneira que essa vida cumpra a sua função. Somos cercados da misericórdia divina para, ao adentrarmos numa nova existência, termos a consciência nublada temporariamente, para que os erros do passado não nos atrapalhem os planos do futuro. Um novo começo, uma nova oportunidade. A reencarnação nos aparece no horizonte da consciência como a resposta mais bela da expressão da justiça divina. Porque, uma vez nos dando o livre-arbítrio, também nos permitiu o recomeço, para que nos equiparássemos diante das suas leis, que não são falhas em nenhum aspecto. E isso nos possibilita o sentimento de alegria, porque percebamos, ao admitirmos que somos os construtores do nosso destino, e o desejo do bem nos anima, o desejo da felicidade nos anima, chegamos à conclusão de que está nas nossas mãos a felicidade que tanto desejamos para o nosso futuro. Mas é necessário que aproveitemos não somente o tempo, não somente as oportunidades, mas o instrumento que a vida se apresenta. É necessário que entendamos que existem diversos recursos disponíveis para construirmos com as nossas próprias mãos o que tanto desejamos para nós mesmos. Não num passe de mágica, não numa mudança superficial e repentina de paradigma, deixarmos de acreditar em algo para acreditarmos em outra coisa, deixarmos de crer que depois da morte nos espera um paraíso, nos aguarda um inferno, deixarmos de acreditar que depois da morte nada se nos apresenta, de maneira que encontramos no túmulo a nossa última estadia. Não é assim que nós vamos inaugurar, vamos renovar, vamos efetivar a felicidade que tanto queremos. Não é através de simples admissão da existência de Deus que provamos a crença nesse Deus. É preciso vivermos a vida com tal responsabilidade que aproveitemos dentro do tempo e do espaço a modificação profunda do que somos. Admitir a existência da encarnação não nos muda em nada, nos habilita à mudança. Kardec fala isso na codificação. Não é válido admitir a existência da reencarnação se não aproveitarmos essa admissão para renovarmos quem somos. A vida é um instrumento para isso. Porque o nosso destino não é viver eternamente sobre a terra. O nosso destino não para aqui. Estamos começando ainda, de acordo
Com os espíritos que participaram da codificação, estamos no mundo de provas e expiação, qual é destinado ainda a provas rudes lidas no campo da matéria. Lidamos ainda com a morte, com a perda de entes queridos, lidamos com a dor da impermanência. Embora queiramos muito estreitar em nossos braços, em nossos laços, pessoas a que muito amamos, ainda temos que viver sucessivas despedidas. Tudo isso é para que nós aprendamos a não permanecer aqui. Nós precisamos entender que a nossa estadia sobre a Terra se destina à nossa melhora, não à nossa permanência. Não é aqui que nós encontraremos o derradeiro destino que nos aguarda. Ainda há muito por caminhar. Não foi aqui que nós começamos os nossos primeiros passos. Somos espíritos que hoje experimentam certo nível de consciência, de autoconsciência, de autopercepção. O espírito, princípio espiritual, ao ser criado, ainda é muito simples e muito ignorante. Não somente na expressão física, perispiritual, mas em relação ao conhecimento que já experimentou. Ignorante não por ser inferior, mas iniciante. A inferioridade a qual nós nos agarramos em outras experiências e muitas vezes nessas também, diz respeito à nossa insistência em desrespeitar as leis divinas de maneira consciente. E assim produzimos o mal, porque o mal é uma insistência em conviver com os desvios. É uma insistência em reconhecendo que algo não nos cabe, mas exageramos em sua vivência. É o exagero das paixões. O mal é o desrespeito ao outro, é o desrespeito à vida, é o desrespeito a nós mesmos, mas é uma escolha do espírito, a qual ele também vai fatalmente se desvencilhar. Porque começará a desejar ser feliz. E dentro desse desejo, irá aproveitar as oportunidades que a vida apresenta. Vai começar a entender que a tristeza que nos abate diante de situações que não desejamos, que a dor que nos convida à reflexão é um instrumento. Falar é fácil, mas é viver que produz os efeitos. Acreditar na beleza da organização do universo, agora que tivemos, através de fotografias do espaço profundo, as mais de maior qualidade que já possuímos até então, através dos instrumentos construídos através da ciência, ao olharmos para a grandeza do universo e admitirmos que somente uma inteligência muito superior ao que sequer conhecemos pode ter criado tudo isso e estar mantendo e ter mantido tudo isso em perfeita harmonia. Obviamente, quando falamos de harmonia, não excluímos a existência da destruição material. Mas admitirmos a existência da grandeza desse Deus, dessa inteligência suprema, é para que entendamos que o nosso destino também é tão grandioso quanto essa ínfima parte que conseguimos já fotografar do universo. Imagine o que nos aguarda quando nos desvencilharmos do último inimigo que precisamos vencer, a morte. A separação momentânea dos seres queridos. Alegrias daqui por diante nos aguardam. A felicidade está cada vez mais próxima dos nossos passos, não como fatalidade, mas como construção.
Depois do mundo de provas e expiação, adentraremos no mundo de regeneração. Encontraremos relações sociais mais amenas. Estaremos convivendo, se assim for da vontade de nosso Deus, com seres que já têm consciência do valor do bem e por isso aproveitam as oportunidades reencarnatórias para viver em relações mais fraternas com o próximo e com a natureza que o cerca. Não mais repete antigos padrões animalizados, brutalizados, barbarizados, de que ao outro deve ser retirado o direito que a si mesmo deseja ter. Não mais encontraremos a destituição da vida do outro como um exemplo de apenamento. Porque admitimos a existência da vida como um instrumento importantíssimo, entendemos que a todos, bons e maus, de acordo com o nosso entendimento, é dado o direito de recomeçar. Porque entendemos que o nosso destino está fatalmente atrelado ao desejo que temos em construir o bem, passamos a olhar para a vida, nas alegrias e nas dores, como instrumento maior de Deus para cada um de nós. Não nos iludimos com as alegrias passageiras da terra e não nos prendemos excessivamente às dores que nos visitam. Sabemos que umas e outras são oportunidades dentro do espaço. E dentro dessa perspectiva, desejamos cada vez mais nos aproximarmos daqueles que nós admiramos e que não foram construídos de improviso. Se admiramos Chico, temos que admitir que as dores que o visitou foram imensas. E como Cristo, questionarmos a mãe que apresenta os filhos para que ele leve-os para a glória de maneira mágica. Senhor, permite que os meus filhos estejam contigo. Ele questiona: está preparado para sorver o cálice que eu mesmo sorverei? Eles estão preparados? E nós? Estamos nós nos preparando para aceitarmos as determinações das leis, sobretudo a lei de causa e efeito, que é a lei do mérito, onde plantamos, colhemos. Jamais colheremos onde não plantamos. Todas as experiências nos servem de aprimoramento. É preciso que nos eduquemos para isso, para admitirmos isso. Quando internalizarmos a vida como instrumento e como prova do amor de Deus, passaremos mais facilmente pelas experiências dolorosas. Deixaremos com o maravilhoso desapego as experiências tão boas que vivemos na Terra. Entenderemos que a juventude se presta a um papel e que a velhice não deve ser desprezada, porque também é instrumento de aprendizado, de desapego necessário. Entenderemos que a riqueza, embora seja amplamente desejada por aqueles que vivem experiências na Terra, ela também é um instrumento de prova, porque nos testa a capacidade da abnegação. Que a pobreza não é um castigo divino, mas a oportunidade de vivermos nos despojando do desnecessário, reconhecendo
o quanto que nós somos depositários da confiança divina, porque em algumas vidas nós desperdiçamos a riqueza e necessitamos vir, às vezes, como expiação na pobreza. Mas precisamos entender que a existência de um povo pobre, de um país pobre, também é construção coletiva. Faz parte da escolha das relações sociais que nós estabelecemos. De maneira que precisamos também, ao melhorarmos a nós mesmos, melhorarmos as relações que estabelecemos e a maneira como nos relacionamos sobre o mundo. É preciso lutarmos não somente de maneira individual, Leon Denis nos diz isso, mas lutarmos coletivamente para a melhora daquilo que nos cerca. Se tivermos a consciência de coletividade amplificada, o nosso destino também será melhorado, uma vez que as relações que nos cercam também serão mais justas, mais refletoras do desejo do Cristo para nós. Aproveitemos a nossa existência atual como um ponto que se difere no espaço de todas as outras existências que ainda vamos experienciar. Nessa, nós vivemos como espíritas, e isso significa dizer que abraçamos uma nova vinculação ética no mundo. Nós nos comprometemos com a nossa própria consciência, com um melhoramento mais profundo. Aproveitemos. Saibamos aproveitar essa experiência como aquela em que viraremos a chave e daqui por diante seremos cada vez mais felizes. É o que eu desejo para mim mesma e desejo para cada uma e cada um de vocês. Que nesse instante da nossa vida, nós tomemos a decisão de sermos felizes. Vamos abraçar as experiências, vamos entendê-las, vivenciá-las e superá-las. O melhor sempre nos aguarda. Que o Mestre Jesus abençoe os nossos esforços, ilumine as nossas vidas e nos permita todos os dias sermos melhores do que fomos ontem. Não somente para nós mesmos, mas para a coletividade que nos cerca. Nos abençoa, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.